Bom, o segundo turno do Fluminense é um segundo turno muito bom, como você já sabe. A gente já está aí fora da zona de rebaixamento, depois de tantas rodadas ali no Z4, com um certo desespero, porque a gente durante algum tempo não via a perspectiva de sair, mas o Fluminense, com o bom trabalho feito pelo Mano Menezes, e mesmo não sendo um cara fã do Mano Menezes aqui, eu tenho que admitir que o trabalho ele é muito melhor do que eu imaginava, e talvez muito melhor do que você imaginava também. Ele conseguiu ajustar ali o Fluminense, conseguiu acertar em contratação, conseguiu acertar na maneira de jogar, na maneira que é necessária para esse momento. E dadas essas mudanças que aconteceram aí nos últimos tempos no Fluminense, a gente muda as perspectivas, a gente muda também as expectativas que a gente tem em relação à temporada de 2024. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma atualização aqui em relação às possibilidades do Fluminense no campeonato. No passado, a nossa possibilidade, a única coisa que a gente podia falar era a possibilidade de se livrar do rebaixamento, e isso é cada vez mais real. A gente não se livrou ainda matematicamente, está, na verdade, um pouco longe disso, mas o campeonato é um campeonato muito longo, então não tem como a gente falar de sair da zona de rebaixamento, ou de se livrar, na verdade, do rebaixamento no momento, mas a gente está trilhando um caminho para isso. A UFMG atualizou aqui as possibilidades do Fluminense ser campeão do Campeonato Brasileiro, e isso a gente nem vai citar porque é uma questão tão remota que não vale a pena. Mas a gente tem chances matemáticas de Libertadores e de Sul-Americana, e principalmente Sul-Americana é muito real. Antes de ler aqui as probabilidades e a gente falar um pouco sobre esse tema, eu vou dar uma opinião aqui que é um pouco polêmica e eu quero saber o que você acha também a respeito. Bom, o Mano Menezes faz um bom trabalho no Fluminense, isso é inegável. Como eu disse aqui, ele ajustou a maneira do Fluminense jogar, ele acertou nas contratações, ele conseguiu fazer aquela limpeza que o elenco precisava que fosse feito, de não colocar para jogar quem não serve mais, quem não tem condições de jogar, e escolher as melhores peças ali, pelo menos na maioria das vezes ele tem acertado, as melhores peças para entrar em campo e para representar o Fluminense. Salvo aí algumas alterações e alguns jogadores que ele ainda insiste, que a gente sabe que não estão rendendo. E aí eu tenho que citar aqui o John Kennedy, que tem mostrado uma pequena evolução, mas nada ainda que dê nenhum tipo de confiabilidade nele. Salvo a insistência que eu acho que às vezes ele tem com o John Kennedy, até porque também não tem tantas opções assim, ele tem de modo geral acertado. Mas dito isso, pelo menos na minha opinião, a trajetória do Mano Menezes no Fluminense, pelo menos eu penso assim, que terminando o Campeonato Brasileiro, a gente agradece muito aí o trabalho prestado pelo Mano Menezes, mas no ano que vem eu acho que o Fluminense tem que procurar um outro técnico. Um técnico com uma maneira um pouco mais agressiva, um pouco mais arrojada de jogar. Eu acho que o Mano Menezes ele é muito acertado para o momento, para essa situação específica que o Fluminense está passando, ele está fazendo um trabalho muito bom. Mas eu não gosto de ver o Fluminense jogando assim e não acho que o Fluminense consegue ser competitivo de verdade jogando assim. A gente está com um segundo turno que é fazendo uma campanha ali de vice-líder, pontuando muito bem, conseguindo render muito bem, é verdade, mas eu acho que a longo prazo isso não se sustentaria. Então, eu acho que o trabalho do Mano Menezes ele é muito bem feito, mas ele é um trabalho muito pontual, ele é um trabalho para essa situação. Com o elenco que a gente tem, com as possibilidades que o Fluminense tem, com as aspirações que o Fluminense tem, eu acho que não vale muito a pena jogar da maneira que está jogando, pelo menos não vale a pena jogar assim, numa situação onde a gente não está só lutando para sair da zona de rebaixamento. Um time que vai disputar títulos, um time que vai buscar o protagonismo, eu acho que não pode jogar como o Fluminense joga hoje. Essa é uma opinião minha, eu quero saber o que você pensa a respeito. É claro que se a gente está falando ali de um time que está rendendo bem, é muito difícil você fazer uma crítica, né? É difícil fazer uma crítica para o Mano Menezes hoje. Principalmente com o começo de ano que a gente teve com o Fernando Diniz, e aqui é uma crítica muito pontual ao 2024 do Diniz. Eu não sou, de maneira nenhuma, alguém que vai tratar aí com ingratidão ou com nenhum tipo de amnésia o que o Diniz fez no Fluminense. É o técnico que ganhou os títulos mais importantes da história recente do Fluminense, fez um trabalho gigantesco com um time que não era favorito. Então, eu acho que o trabalho do Diniz, de modo geral, foi muito bem feito. Ele errou ali nas insistências dele, insistências que todo mundo sabe aí quais foram, na escolha de jogadores, na insistência da maneira de um tipo específico de jogo que não funcionava sempre e nos últimos tempos não funcionava quase nunca. Mas o trabalho dele também foi um trabalho vitorioso no Fluminense, a gente não tem como negar. Agora, em relação ao Mano Menezes, a minha opinião é que
o Mano Menezes não é o técnico, pelo menos que eu não quero ver o Mano Menezes no Fluminense para os próximos anos, para a temporada de 2025, para jogar o Super Mundial, por exemplo. Não é o tipo de técnico que eu gostaria, mas reconheço que no momento ele está fazendo um trabalho fantástico e está fazendo um trabalho que precisava ser feito no Fluminense. Jogando de uma maneira que eu não gosto? Jogando de uma maneira que eu não gosto, mas a situação não é a melhor para o Fluminense, a situação que ele encontrou não era uma situação favorável, não dava para jogar bonito, não dava para jogar com protagonismo. O que dava para fazer é tentar pontuar o máximo possível em todas as situações onde tivesse a possibilidade de pontuar, e isso ele está fazendo e está fazendo muito bem. Vamos falar agora aqui das atualizações em relação às possibilidades do Fluminense. O que o Fluminense ainda pode buscar nessa temporada, além, é claro, de se livrar do rebaixamento. Segundo a UFMG, nesse estudo que está atualizado, ele foi divulgado hoje aí pelo Netflu, o Fluminense consegue aparecer ali com 0,001% de chance de ser campeão brasileiro. E aí, como eu disse para vocês, eu nem considero essa possibilidade. A gente sabe que matematicamente isso aqui é a mesma coisa que nenhum, é a mesma coisa que zero, é a mesma coisa que nada. O Fluminense não tem chance de ser campeão, infelizmente, mas pelo menos ali a gente vai ver o Fluminense com 1,6% de chance de ir para a Libertadores. Outra situação muito complicada? É muito complicado, mas há um pouquíssimo tempo atrás a gente nem falava dessa possibilidade e agora ela começa a surgir aí como matematicamente possível, muito longe ainda. Eu não acredito que o Fluminense vá se classificar para a Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tem sim uma chance da gente ir pela Libertadores. A Sul-Americana, por exemplo, a gente tem 35,2% de chance de classificação e aí é bem real. O Fluminense ele está entrando numa crescente O Fluminense está entrando ali numa sequência muito boa de pontuação, de estabilidade, que é o que o Fluminense precisava encontrar. Um time que fosse seguro, e o Fluminense hoje é seguro na defesa. É um time que não cria tanto realmente, mas que aproveita ali as chances que está criando, principalmente na boa fase do Cauã Elias. Então a gente começa a achar que é muito possível, muito real a chance de brigar ali por uma Sul-Americana. E por fim, a chance de rebaixamento do Fluminense hoje é de 19,5%. Ela já foi muito maior no passado. Já teve aí até comentarista, né? Vou colocar bem entre aspas, comentarista, dizendo que o Fluminense já estava rebaixado. E isso ainda antes de terminar o primeiro turno. Teve já gente falando isso na televisão, que o Fluminense já estava rebaixado e que era um time que já não tinha mais conserto, ele já não tinha mais como ajustar. Principalmente com a chegada do Mano Menezes, um cara que ele foi rejeitado por muita gente, a escolha do Mano Menezes foi muito criticada no começo, e eu também fiz essa crítica, mas eu sou da opinião de que a partir do momento que ele assumiu ali o comando do Fluminense, a gente tem que torcer por ele, torcer para dar certo, e está dando certo. Mas no passado, essa chance de rebaixamento ela foi muito maior, e estava, sinceramente, difícil em alguns momentos acreditar que o Fluminense conseguiria chegar aonde chegou hoje e fazer a campanha que está fazendo atualmente. Então, hoje a gente falar de 19% de chance de rebaixamento já é olhar o horizonte ali de uma maneira muito diferente, já é olhar o Fluminense com mais chance de ficar na Série A do que ir para a Série B. E isso para a gente, nesse momento, parece pouco, né, para o atual campeão da Libertadores, mas para tudo que a gente viu nesse ano no Fluminense, pelo menos é alguma coisa que a gente pode comemorar, não apequenando aqui o Fluminense, não tratando o Fluminense como se fosse um time pequeno que vai lutar ali para sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que o planejamento não era esse, a gente sabe que o elenco não é para isso, mas de alguma maneira a gente chegou nessa situação e a gente tem que comemorar sim a possibilidade e a certeza de que a gente vai ficar na Série A. Esse foi o vídeo de hoje, quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa aí do trabalho do Mano Menezes, se você acha que ele é o técnico que o Fluminense tem que escolher para a próxima temporada, para a disputa do Super Mundial, se você gosta da maneira como ele joga, não necessariamente só do trabalho que ele está fazendo, porque como eu disse, o trabalho que ele está fazendo é um trabalho que ele está fazendo o que é preciso para o Fluminense conseguir pontuar e ficar na primeira divisão. Agora, a maneira como o Fluminense está jogando, você acha que ano que vem, com essa questão de rebaixamento já resolvida, você quer ver o Fluminense jogando dessa maneira ou você acha que o Fluminense tem que escolher um outro técnico para o ano que vem? Deixa aqui a sua opinião, deixa seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.